Você já ouviu falar de Charles Miles Maddox e Charles Manson? Ele, o capeta em forma de pessoa, um dos homens mais cruéis que pisaram na face da terra, o maior serial killer de todos os tempos, sem nunca ter matado ninguém. Eu sou o Dr. Vitor Heitor, médico, psiquiatra e neurocientista, e hoje nós vamos desvendar a mente do maligno, tirano, nocivo Charles Manson. Charles Manson é um dos diagnósticos mais difíceis, provavelmente, da psiquiatria. Muitos psiquiatras não entram em consenso. Chamam de sociopata, que é um termo hoje não utilizado mais, ou psicótico, esquizofrênico. O fato é que o que deixa tão difícil entender o cérebro desse homem gênio do mal é que, obviamente, ele tinha uma psicopatia, ele é um psicopata e por isso ele sistematiza sua forma de cometer crime e manipula as pessoas sempre no desejo de fama, poder, prazer e também dinheiro, porque quis ser um astro do rock, né? É que ele também tinha alguns danos psíquicos profundos, talvez por drogas, talvez por traumas, mas isso faz dele um manipulador contumaz. Quando entrevistado, você pode encontrar as entrevistas dele, as falas deles em várias mídias sociais aí, ele gostava de se parecer maluco. Por quê? Porque ele foi condenado sem nunca ter matado ninguém com suas próprias mãos. Ele incitava os seus seguidores, os seus discípulos a matar essas pessoas numa guerra que ele as levou a acreditar entre negros e brancos, e fazendo com que eles matassem pessoas brancas da elite e colocando a culpa em negros. Ele faz isso e depois, acusado de ser o mentor intelectual, o manipulador disso tudo, nos tribunais ele se faz de maluco, ele se faz de insano, dança, dá piruetas, para mostrar que ele é um homem nenhum, ele é ninguém, ele não teria essa capacidade de manipular, fazendo assim com que suas acusações fossem anuladas ou potencialmente descredibilizadas. Seria Charles Manson um psicopata ou um grande gênio? Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Charles Manson tinha uma obsessão pela notoriedade. Ele tentou fama como músico, tinha muitos artistas de bandas conhecidíssimas que ele se relacionava. Quando não obteve êxito com isso, teve essa mirabolante ideia e planejamento de matar pessoas famosas e de alta classe social. A mais famosa delas foi Sharon Tate, grávida de 8 meses do grande cineasta renomado Polanski. Na sequência desse crime, recados eram escritos utilizando o sangue da própria vítima e por vezes no próprio corpo da vítima, tentando incriminar a comunidade negra dentro dessa utopia que ele gerou nos seus seguidores. O que se sabe sobre os psicopatas é que eles têm uma alteração numa área cerebral que é responsável pelo afeto, pela emotividade, que é a amígdala, fica na base do crânio. Essas pessoas têm uma área ou pouco funcionante ou nada funcionante. No Brasil há um consenso de que nós não damos esse diagnóstico de psicopata antes dos 18 anos, mas há fortes indícios de como eles tratam os amigos, os irmãos, os animais de estimação da casa. Fora do Brasil, nós encontramos em alguns países a avaliação qualitativa do crime e às vezes imputando até prisão perpétua em crianças, em pessoas menores de idade. A psicopatia pode ser graduada em 3 níveis. Aquele que é estelionatário, aquele que só faz coisas para o seu próprio benefício, ele tem ações narcísicas, mas não é um transtorno de personalidade narcisista, que muita gente confunde. É uma pessoa que vai ter, independente do nível, motivações por poder, prazer e dinheiro. O nível 2, numa escala intermediária entre o 1 e 3, que é aquele que tem prazer eviscerando,
picando, vendo sangue, judiando, praticando algumas parafilias, né? Pessoas que submetem idosos extremos, às vezes em lares de repouso, à violência sexual ou crianças, pessoas que têm prazer com o sofrimento alheio. Ele sempre demonstrou um comportamento muito agressivo e passou pelas mais diversas instituições reformatórias de internação de menores quando era criança. É claro que não existe uma cura para o psicopata, mas a terapia é a única ferramenta que a ciência tem. Convencê-lo de que não é vantajoso ser punido. É o único caminho que se possa seguir. Ele, provavelmente, nessa falta de também empatia com ele, nesses lugares nada humanizados, teve sim aflorado e piorado essa condição maligna. É claro que se o ambiente não favorece, a genética prevalece. Ambientes hostis, agressivos, facilitam e muito para que uma pessoa que já tem uma tendência a fazer crueldade se sinta motivado a isso. Tanto é que também pessoas que não nascem necessariamente psicopatas podem se calejar com a maldade e assim também cometê-la. Estima-se que 15% da massa carcerária do Brasil sejam psicopatas, são irrecuperáveis. Estes, misturados com uma população ali de 85% que seriam recuperáveis, tornam todos calejados e cruéis. Então, o Brasil hoje é vítima de um sistema que praticamente não recupera ninguém ou recupera pouquíssimas pessoas, porque não há uma divisão, não há uma psiquiatria forense sendo aplicada devidamente para separar o joio do trigo. A psicopatia não é hereditária, ela não vem necessariamente de um pai psicopata para um filho psicopata. Isso não é visto na ciência até então. Eles muitas vezes constroem famílias, empresas, têm falas muito organizadas, quando são presos são soltos por bom comportamento. Eles, quando elegem ou quando constroem uma família, essa família tem mais um interesse de mostrar o quanto ele é social. É uma família cumprindo um papel. Olha como eu tenho um filho, a foto dele, e assim vai ganhando a confiança das pessoas. Ele não teve uma família, é verdade, mas ele precisava construir isso para ser aceito por um grupo e consequentemente manipular, consequentemente ser credibilizada as suas falas, e por isso ele juntou esse grupo, essa seita que ele formou e chamava ela de família Manson. A família Manson foi uma seita de pessoas, uma junção de pessoas que o tinham como um líder messiânico praticamente, um idealizador, um mentor intelectual que pregava que haveria uma guerra iminente entre brancos e negros e que essas pessoas deveriam ser usadas espiritualmente para matar pessoas brancas da alta classe, incriminando os negros. Dessa forma, fazendo com que a guerra acontecesse logo, como se eles fossem cavaleiros do apocalipse. Geralmente, os psicopatas têm um imã para pessoas de mentes vulneráveis, pessoas muito emotivas, né? Pessoas, por exemplo, borderline, muito envolvidas na empatia, são vítimas, são presas fáceis para psicopatas. É como se houvesse um reloginho em que o psicopata está aqui com pouca empatia ou nenhuma, outras pessoas aqui com outros tipos de transtorno que também têm pouca empatia, e aqui embaixo pessoas com muita empatia, que choram, que sentem dó de tudo. Só existem os reis porque existem os súditos, só existem os espertos porque existem os trapaceáveis. Eles são como fogo e gasolina, é uma grande atração. Então nós, como profissionais, psiquiatras, temos que estar sempre deixando atentos os pacientes que são vítimas dos seus excessos de emoção, de não caírem em relações que sejam abusivas, relações que manipulam a mente, às vezes até o físico, que sejam usadas como um objeto na obtenção daquilo que aquele abusador precisa. Essas pessoas que foram utilizadas por Manson provavelmente eram muito vulneráveis emocionalmente. A sensação de retribuição do líder, essas pessoas queriam ser gostadas e ele sabia muito bem fingir isso como um bom manipulador que é.
O psicopata sabe o que precisa ser dito, observando onde está a fraqueza do outro. É como um tubarão na água sentindo o cheiro de sangue. Ele identifica esses sinais de fraqueza e começa a usar isso contra você. Ele começa a encontrar onde você é humilhável, onde você tem dor, onde você se sente vulnerável, qual o tamanho da sua baixa autoestima e consegue usar isso como se fosse uma folha de papel amassada em sua mão. Os psicopatas não chegam se anunciando gênios do mal ou revelando os seus desejos, o que eles pretendem fazer e como usar aquelas pessoas. Eles vêm sorrateiros, como areia entrando pela fresta da porta. Ele vinha com um discurso crescente, cada vez atribuindo mais espiritualidade, uma paternidade falsa sobre aquelas pessoas fracas, oprimidas e excluídas, e assim ia ganhando a confiança dela, ia crescendo a sua relação com eles, até que havia os pedidos mais obscuros, pedidos malévolos, maldosos, perniciosos. O diagnóstico dele é psicopata, grau 3, contumaz, irrecuperável, daqueles que não se pode ter proximidade alguma, que não pode ficar sem vigilância, porque ele tem criatividade suficiente de pegar o inimaginável e transformar em arma ou manipular você de forma inimaginável. Quase todo mundo já foi vítima em algum momento de um psicopata e nós não podemos subestimá-los. Eles não são inteligentes demais, eles só estão pensando numa frequência que nós nunca pensaríamos. Seus crimes ganharam notoriedade astronômica, porque viveu e os cometeu numa época em que havia a ascensão de grandes bandas de rock. Essas bandas de rock, tidas por muitas pessoas como diabólicas, utilizaram como ferramenta a fama de Charles Manson para gerar ainda mais mídia, gerar ainda mais comentário. Até hoje, colhe-se na cultura pop a sua influência. Por exemplo, Marilyn Manson, que é a junção da palavra Marilyn de Marilyn Monroe com Manson de Charles Manson. E aí, curtiu essas curiosidades? Escreve para mim qual mente curiosa você gostaria que nós desvendássemos. Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico, psiquiatra e neurocientista, e essa foi a mente de Charles Manson.